Olá, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos aprender a diferença entre o que é orar e o que é rezar. Será que orar e rezar é a mesma coisa? Quando eu estou orando, eu também estou rezando? Pois eu faço questão de responder a essas duas perguntas dizendo que não. Quem ora não está rezando, e quem está rezando não pode estar orando. Orar e rezar são duas coisas totalmente distintas e diferentes uma da outra. Mas para que venhamos compreender melhor este assunto, vamos então conhecer o significado de cada palavra. A palavra rezar, que é de origem latina e significa recitar, apresentar lendo, pronunciar uma fórmula, repetir, dizer de cor. Logo, a palavra rezar se aplica melhor às preces prontas, ou seja, uma oração elaborada por alguma pessoa, onde aprendemos e logo repetimos. E essa prática foi ensinada efetivamente e normalizada equivocadamente pela religião dominante da época, ou seja, pela Igreja Católica. Já a palavra orar, que também vem do latim, significa dizer ou falar algo, onde o termo oro quer dizer preces na forma de uma fala, uma conversa, um diálogo. Então, orar significa literalmente abrir o coração para Deus, como se abre a um amigo. Então, aprendemos aqui que orar e rezar têm objetivos diferentes um do outro. Quem pratica reza apenas repete mecanicamente a fala de alguém, mas quem ora fala diretamente com Deus. Vale salientar aqui dentro desta reflexão que a oração do Pai Nosso, como é conhecida mundialmente, não foi uma oração feita por Jesus. Jesus não orou naquele momento, mas nos ensinou como deveríamos fazer a nossa oração. Porquanto, o texto declara explicitamente: pois orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Veja que a expressão é quando vocês forem orar, orareis assim. Não existe na Bíblia Sagrada alguma passagem bíblica que venha incentivar a prática da reza, mas sobre a oração encontramos dezenas de textos bíblicos onde a oração se torna ativa em toda a Bíblia Sagrada. Adão orou, Noé orou, Abraão, Isaque e Jacó também oraram, os reis oraram, os profetas e sacerdotes viveram em oração, Jesus e seus discípulos oraram e a sua igreja permanece de pé até hoje porque vive em constante oração. Pois esta revelação nos mostra que a oração é a chave da vitória, da conquista e dos sucessos em todos os sentidos. A rainha Elizabeth disse certa vez: tenho mais medo de um crente de joelhos ou de um crente que ora do que todo o exército britânico armado até o dente. A oração é uma aliança entre o divino humano e o humano divino, e que tem como objetivo nos levar à presença de Deus. Enquanto a reza distancia a pessoa cada vez mais de Deus, a oração tem um papel de aproximar um indivíduo cada vez mais de Deus. Enquanto a reza é uma manifestação de fora para dentro, a oração é uma manifestação de dentro para fora. Quem pratica a reza confia naquelas belas e talvez inspiradora oração feita por alguém, como se enquanto mais repetisse aquelas palavras, estaria mais perto de ser abençoado. Mas Jesus nos advertiu sobre isso no Evangelho de Mateus capítulo 6 e versículo 7, que diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Dentro desta revelação, vale salientar que quando Jesus estava no Getsemane e repetiu a mesma oração por 3 vezes, ele não praticou a reza, até porque rezar, como já foi falado antes, é recitar uma prece já pronta. O que Jesus fez foi repetir no seu diálogo com Deus o que ele estava sentindo naquele momento. Até porque a oração é descrita como um verdadeiro sentimento da manifestação da alma, enquanto a reza é se apropriar do sentimento alheio, ou seja, da oração alheia, tendo em vista que aquela pessoa está apenas pronunciando as palavras de alguém, ou repetindo através da reza as palavras de alguém.
Para concluir e ao mesmo tempo confirmar esta reflexão, recitarei as palavras de Jesus escritas em um dos seus evangelhos, especificamente em Mateus capítulo 7 e versículo 7 e o versículo 8, que diz: Pede e dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Veja que não é errado repetir uma oração por várias vezes, desde que as benditas palavras provenham de sua consciência ou do seu coração, e não de uma oração já criada por outra pessoa. Por isso, verbalizo que conversar com Deus é a melhor opção, mas isso é para quem deseja ser abençoado, para quem deseja conhecer a Deus, para quem quer ouvir a voz de Deus e, sem dúvida, ter uma plena comunhão com o Divino Pai. Portanto, deixo essa breve mensagem para o seu crescimento espiritual e que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.